Bom, então vamos à nossa terceira semana. Tô perdida já. Mas essa semana a gente leu então duas partes, né? Dois livros do livro. É esquisito isso, mas é isso, né? Então a gente leu durante o ano de 817 e a gente leu o Confiar é por vezes abandonar. Foram dois capítulos até que curtos, né? Eles não são muito longos, mas o terceiro foi penoso, né? Vamos a isso logo mais. Antes eu queria aproveitar e dar um recado para as pessoas que estão atrasadas na leitura. Tá tudo bem. Não se preocupe com isso. É natural, as coisas acontecem, e por mais que não sejam muitas páginas pra gente ler por semana, às vezes não dá tempo num dia, não dá tempo num outro e acaba ficando pra trás. Lê um pouquinho por semana, mesmo que for, sei lá, 10 páginas deu pra ler essa semana, tá bom, não tem problema. Lendo no seu tempo, você também vai chegar lá. Você vai chegar um pouquinho depois que a gente, talvez, ou talvez não. De repente, chega umas semanas pra frente, você tem um pouco mais de tempo livre e acaba lendo num tantão, assim. Já aconteceu comigo, por exemplo, num clube de leitura, eu era a mais atrasada, e aí no final, nos últimos dias, eu avancei tanto que eu ultrapassei todo mundo. Então, acontece. A gente... É difícil realmente manter uma constância como se fosse uma meta, sei lá, numérica de páginas, entendeu? Não somos robôs, somos seres humanos, então a gente vai aos poucos, vai devagar, sejam gentis com vocês. Nossa, até enrolou. Sejam gentis com vocês mesmos e entendam que essas coisas acontecem. Eu acho que o importante é ler um pouquinho por semana, só pra você não se distanciar muito do livro, a não ser que você não esteja gostando, aí você pode largar mesmo, aí você larga de vez. Mas se você pretende continuar e estiver gostando, lê um pouquinho por semana só pra você não se afastar muito dele e acabar abandonando sem querer. Às vezes acontece comigo isso. Eu esqueço que eu tava lendo o livro. Porque eu deixo pra lá, quando eu vejo eu nem lembro mais que eu tava lendo. Acontece. Então é isso, recadinho rápido. Vamos então à nossa leitura, né? Foi difícil, eu sei que foi difícil, gente. Foi difícil pra mim também, não vou mentir. Foi difícil. Começando com durante o ano de 1817, Vitor Hugo, que vontade de te bater, mas tá bom. A gente enfrenta isso porque o resto do livro é legal. Vamos lá. O primeiro capítulo durante o ano de 1817 é 1817. Então ele vai fazer aqui um grande panorama de... Vamos ver quantas páginas teve. Algumas, né? Mais do que nós gostaríamos. 200... 16 páginas, acho que é isso. Acho que foram 16 páginas de o ano de 817. E a grande questão aqui nesse primeiro capítulo é que a impressão que dá é que ele queria dar um panorama mesmo de como estava a França naquele momento. Mas o outro porém, é que a parte mais engraçada disso, é que ele vai se valer então de algumas notícias, de políticos, de acontecimentos culturais e uma série de outras coisas que aconteceram no ano, sendo que ele estava no exílio escrevendo Os Miseráveis. Então, além dele estar muito à frente do ano de 817, é como se a gente hoje quisesse escrever sobre, sei lá, 1997. Não lembro mais nada, não tenho a mínima ideia do que aconteceu. Então, é difícil, né, a gente lembrar. Me surpreendeu muito ele ter acertado umas coisas, mas as notas dessa edição aqui da Kozak, ou da Companhia das Letras, né, mostra o tanto de coisa que ele errou, muitos anacronismos. E aí é engraçado dar uma olhada nisso. Mas eu acho que a forma mais rápida de ler essa parte é num sopetão mesmo. Pega, vai lendo, você não vai entender quem é, sei lá, o príncipe de não sei nem falar, Talleyrand, Camareiro Moro, Padre Louis, eu sei lá quem é essa gente, não tenho ideia. As notas te contam se você for essa pessoa detalhista. Mas não são pessoas que serão importantes para a narrativa em si, para a história dos Miseráveis. Elas eram relevantes para o Victor Hugo, sobretudo para a história da França nesse momento. Mas, sabe, você sabendo quem foi Luís XVIII já serve, já não precisa de mais nada. Ele começa assim, ó, o ano de 817 foi aquele que Luís XVIII, com certa pose real, não isenta de arrogância, denominava como o 22º seu reinado. E aqui na nota, eles explicam que, na verdade, ele estava contando o reinado dele desde a morte do Delfim, né, o filho do Luís XVI, o Luís XVII. Sendo que ele não assumiu, né, ó, só tinha 3 anos reais de reinado, mas ele contava antes, porque ele é dessas pessoas. Então, o Victor Hugo vai fazer muito disso nesse capítulo. Ele vai mostrar
muitas incoerências de comportamento de políticos, de comportamento de pessoas. Tem uma outra parte aqui que eu achei muito genial. Aqui também ele fala, ó, grandes cilindros de madeira abandonados à chuva, apodrecendo em meia erva. Elas eram, né, bases do estrado do imperador. Então a gente vê essa Paris com ruínas do Império de Napoleão, essa transição de volta à monarquia, que não foi assim, como eu posso dizer, homogênea, né? Foi uma transição, um retorno à monarquia muito esquisito. Mais pra frente ele fala assim, ó, o divórcio tinha sido abolido. Os liceus eram chamados de colégios. Os estudantes, tendo nas golas uma flor de lis, que era o símbolo da monarquia, esmurravam-se pelo rei de Roma, que era o título do Napoleão II, que era filho do Napoleão I. Então tem essas incoerências, né? Mesmo a volta da monarquia não restabeleceu a monarquia realmente. E ele vai falar disso através de várias comparações e várias coisas. E eu considero que a parte essencial para você entender o resto do livro é a página 199. É a última parte, né? Os últimos 3 parágrafos aqui desse capítulo todo, que ele diz assim, ó: a justiça chamava ao tribunal um homem que, vendo entrar-se em Notre-Dame o conde d'Artois, dissera em voz alta, com a fortuna, que saudade do tempo em que eu via Bonaparte e Talma, de braço dado, entrar no bal salvage. Intenções revolucionárias. 6 meses de prisão. Então, só dele falar que tinha foto do Napoleão, ele foi preso. Os traidores mostravam-se às claras. Homens que haviam passado para o inimigo na véspera das batalhas não procuravam esconder a recompensa recebida e andavam desavergonhadamente em plena luz do dia no cinismo das riquezas e das dignidades. Ou seja, né? Não é tão diferente de hoje, né? E no penúltimo parágrafo ele fala assim, ó, eis confusamente o que acontecia em 1817, coisas que hoje já não lembramos. Hoje, sempre que ele fala hoje no livro, é 1862, que é quando ele publica, e ele cita esse dado várias vezes, o narrador. A história negligencia quase todas as particularidades, e não poderia fazer de outro modo. A infinidade dos detalhes a sufocaria. E o que eles fez com a gente nesse capítulo todo foi sufocar com detalhes, né? Esse Vitor Hugo é demais da conta mesmo. Contudo, esses pormenores, erradamente chamados de pequenos, ele faz um parênteses aqui, né? Não existem pequenos fatos na história, como não existem pequenas folhas na vegetação. São úteis. As feições dos anos é que compõem a fisionomia dos séculos. Justamente nesse ano de 1817, 4 rapazes de Paris pregaram uma boa peça. E aí a gente vai conhecer os nossos próximos personagens, né? Inclusive Fantine, que é a dona dessa primeira parte dos Miseráveis. Então, no capítulo 2, o duplo quarteto, a gente vai conhecer, então, Fantine, suas amigas e seus respectivos amantes, né? A gente, logo no começo, o narrador já mostra pra gente o tom que a gente tem que dar uma lida, né? Então, 4 jovens insignificantes, né? Naturalmente, cada um deles tinha sua amante. Então, eles eram estudantes em Paris, portanto, parisienses, e eles lá, né, aproveitavam a vida, comiam do bom e do melhor e tinham suas amantes para namoricos eventuais, né? E aí nós temos quem? Nosso infeliz Félix, né? Tholomyès, eu não sei como seria a pronúncia real desse nome, mas vamos chamá-lo de Félix daqui pra frente, tá? Félix era o namorado da Fantine, chamada a Loira por causa de seus lindos cabelos cor de sol. Ela e as amigas, né, eram todas costureiras e acabaram ficando amigas por causa dos rapazes, né, que eram amigos e enfim. O narrador também deixa bem claro que é o primeiro amor de Fantine, né, então ela tá bem iludida, assim, bem esperançosa. E mais pra frente ele descreve essa criatura, Fantine. Era uma dessas criaturas que desabrocham, por assim dizer, no fundo do povo. Saída das espessas e insondáveis sombras da sociedade, tinha na fronte o símbolo do anonimato e do desconhecimento. Nascera em Montreuil-sur-Mer, filha de quem? Quem poderia dizer? Ninguém conheceu o pai nem a mãe. Chamava-se Fantine. Por que Fantine? Era o único nome que tinha. À época de seu nascimento havia ainda o diretório, portanto, nada de sobrenomes, porque não tinha família. Nada de nomes de batismo, porque a igreja não estava presente. Foi-lhe dado o nome que agradou ao primeiro transeunte que a encontrou pequenina, andando descalço pelas ruas. Recebeu um nome, como recebia a água das nuvens da cabeça em dias de chuva. Chamaram-na de pequena Fantine.
Ninguém conhecia mais nada a seu respeito. Assim entrou para a existência. Aos 10 anos deixou a cidade. Empregou-se nas fazendas dos arredores. Aos 15, mudou-se para Paris para fazer fortuna. Fantine era bonita e conservou-se pura enquanto lhe foi possível. Era loura e tinha lindos dentes. Como dote, possuía ouro e pérolas. Ouro sobre a cabeça, pérolas na boca. E é isso, né? A Fantine é essa coisa que representa muito da população geral, né? Assim como Jean Valjean também representa, né? O povo francês nesse momento. Ele que era um camponês que tinha sido preso e por isso esquecido, né? Pela sociedade, tinha se tornado um pária. Ela também é uma pária por não ter família, por não ser ninguém, por não ter um sobrenome. E apesar de bonita, vivia à margem, né? Até que ela encontra esse Félix e acaba se envolvendo com ele. A descrição dele é a coisa mais surreal, eu não lembrava disso. E aí a vontade é ficar procurando todos os atores que já interpretaram esse Félix no teatro, no cinema, porque nunca fizeram jus à descrição dele. E aqui eles falam, Tholomyès era o tipo de estudante experimentado, era rico, com seus 4.000 francos de renda. 4.000 francos de renda, um escândalo na pequena colina de Santa Genoveva. Tholomyès era um gozador, com seus 30 anos muito mal conservados. Tinha rugas, não tinha dentes. E começava a se esboçar uma calvície, o que fazia dizer sem tristeza. Cabeça de 30 anos, joelhos de 40. Digeria muito mal e tinha um olho sempre cheio de lágrimas. E aqui o narrador diz que ele era uma pessoa espirituosa, né? Então ele tentava esconder toda essa feiura dele no comportamento. E é uma coisa muito discrepante um do outro, né? Ao mesmo tempo que a Fantine é essa figura que representa a juventude e todo o seu vigor, ele é essa coisa decadente que com 30 anos, poxa vida, eu tenho 31 anos. Ainda tenho dentes, tô feliz. Mas completamente aos pedaços, né? Inclusive, eu queria compartilhar com vocês, agora eu vou falhar aqui, foi localizado a idade, a expectativa de vida da população de Paris, né, da França, no século XIX. Eu esqueci agora o nome do rapaz que compartilhou, desculpa, mas muito obrigada por compartilhar a informação. Depois eu deixo para vocês o link aqui. Mas a expectativa de vida em 1820 era de 40 anos. Logo, Félix não tinha muito mais tempo de vida, então faz todo sentido ele estar caindo aos pedaços. E Jean Valjean já deveria ter morrido, né, se fosse seguir isso. Mas enfim, é só um dado pra gente usar no futuro, talvez. E é engraçado, né, o Victor Hugo usar essas idades muito avançadas. Provavelmente é um reflexo das pessoas com quem ele convivia, que deveriam viver bastante, por também estarem em situações de vida, né, sociais bem melhores. Mas a população pobre não deveria passar muito mais do que essa idade. Parece que não, mas 3 refeições ao dia faz muita diferença na expectativa de vida. Voltando então ao livro, tem então essa discrepância, né, entre a figura de um e a figura do outro. E ao mesmo tempo que ela é essa pessoa vigorosa e jovem, ela é uma pessoa... Ela é mal uma pessoa, né? Ela é completamente pobre, não tem ninguém por ela, enquanto o outro, que é a figura mais decadente do mundo, é rico e, enfim, uma fortuna, né? Como disse o narrador. E eles, então, 4 a 4, né? Saem, então, os casais num dia. Quando começavam as férias de verão, eles saem para passear, ver o mundo, ser feliz, serem jovens e tudo mais. Esse capítulo também, por mais que a gente conheça Fantine, Félix é uma pessoa detestável, a gente quer matar ele a cada página. E essa parte toda, né, transforma o capítulo 3 aqui, o livro 3, numa coisa muito difícil de ultrapassar. Porque o Victor Hugo agora começa a descrever eles nesse jardim, né, passeando pela Paris ali. E aí ele faz muitas referências à literatura clássica e a deuses e a musas e... é cansativo. Essa parte é bem cansativa. E ele compara a Fantine várias vezes, né? Uma hora que ele coloca aqui que, sem dúvida, teriam percebido naquela pequena operária a antiga eufonia sagrada. Então ele deixa ela muito próxima a deuses e
musas, enfim. Referências de beleza clássica, né? E são muitas páginas até para tudo isso. Mas superamos. Chegamos então quando o Félix canta uma canção espanhola. Vai piorando, né? Ele vai ficando mais chato. Essa parte 3 é difícil mesmo. Então eles estão lá se divertindo nos jardins. Eles andam de montanha-russa. O que seria uma montanha-russa no século XIX? Eu também não sei bem, mas imagino que... sei lá. Vamos fingir que tá tudo Play Center. E então as meninas cobram uma surpresa, né? Que eles estariam devendo pra elas. E eles já tinham armado essa surpresa. Só faltava realmente aplicar. E a gente vai descobrir muito em breve o que era. Eles vão para um restaurante. E lá eles jantam, conversam. Eles já estavam ali nessa história toda desde as 5 da manhã. Já era 4 da tarde. E então fazem essa pausa, né? E aqui Victor Hugo também faz uma pausa para falar um pouco do povo francês. Cada coisa que ele insere às vezes no capítulo que a gente fica meio tonto até, né? Mas ele tava falando então sobre a sensação do momento, né? E aí ele diz que era um tempo de paz incontestável. E ele faz toda uma crítica enorme aqui a como era lida a população francesa na época pelos chefes de polícia mesmo, né? Eles achavam que o povo não apresentava risco nenhum, né? Um dos chefes de polícia diz assim pro rei: pensando bem, majestade, nada se deve temer dessa gente. São apáticos e indolentes como gatos. As classes humildes das províncias são inquietas, mas as de Paris não são. Mais pra frente, o Victor Hugo escreve o seguinte: os prefeitos e a polícia não pensavam ser possível que um gato se transformasse em leão. Contudo, esse foi o milagre do povo de Paris. Temos essa inserção de Victor Hugo histórica no meio e depois voltamos pro jantar e pra essa gente falando. E a gente vê que Félix é o primeiro palestrinha do mundo, né? Macho palestrinha, porque ele não cala a boca por um segundo, por um capítulo inteiro, que é bem difícil também. Foi difícil, confesso. Vocês quiseram matar ele, eu também quis. O cara nossa. É detestável, acho que é a palavra mais apropriada. Eu só queria acabar logo. Até que num capítulo um pouco mais pra frente aqui morre um cavalo, né? Eu fiquei tão feliz, não pelo cavalo, coitado. Fiquei muito triste pelo cavalo, mas tão feliz que ele calou a boca por um minuto. Mas não durou muito também, não. E chegamos, enfim, ao fim dessa parte 3, que é 9, Alegre Fim da Alegria. E, enfim, chega a surpresa delas, que elas cobraram o tempo todo, né? O garçom traz uma carta na bandeja, entrega, e é uma carta dos rapazes, que já saíram há 1 hora, e diz o seguinte: amantes queridas, como vocês sabem, temos nossos pais, e isso de pais é algo que vocês não compreendem suficientemente. O Código Civil, honesto e pueril, chama-os de pai e mãe. Ora, nossos pais choram de saudade, e já idosos nos chamam, bons velhinhos e bondosas senhoras que são. Têm-nos como filhos pródigos. Desejam a nossa volta e prometem banquetear-nos com um vitelo gordo. Nós, como somos virtuosos, obedecemos. Quando vocês estiverem lendo essa carta, 5 fogosos cavalos nos estarão levando as nossas mamãs e papás. Levantamos acampamento, como diz Bossuet. Fomos embora, partimos. Fugimos nos braços de Lafitte e sob as asas de Caillard. A diligência de Toulouse nos arrancam do abismo, e o abismo são vocês, lindas pequenas. Voltamos a galope, à razão de 3 léguas por hora. É do interesse da pátria que sejamos, como todo mundo, prefeitos, pais de família, guardas campestres e conselheiros do Estado. Respeitem-nos porque nos sacrificamos. Chorem-nos um pouco e substituam-nos depressa. Se esta carta as magoar, restituam-na. Durante quase 2 anos, fizemo-las felizes. Não guardem rancor para conosco. Tá assinado, e aí os 4 assinam. E deixa um PS, né? O jantar está pago. Isso pra mim soa muito como estamos quites. E a gente vê então que eles só se aproveitaram dela e que a gente hoje, olhando pra trás, já tinha toda a certeza da vida de que era isso que ia acontecer. A gente só não tinha tanta certeza que seria nesse nível. E a última frase desse capítulo destrói todos os leitores, porque a gente descobre então que, como já dissemos,
era o seu primeiro amor, o Fantine, em relação ao Félix, né? Entregou-se a Tholomyès como a um marido. E coitada, tinha uma filhinha. Então a gente descobre que Fantine tinha uma filha com esse infeliz que abandonou ela. E uma mulher solteira com uma filha no século XIX, a gente não precisa de muito mais para saber mais ou menos como vai ser esse destino, né? E esse capítulo essa parte toda 3, né? É muito difícil. Pra mim foi a pior parte até agora, acho que pra todo mundo mais ou menos foi isso também. A parte histórica mata, e o Félix a gente tem vontade de matar, né? É uma coisa incrível. Parabéns a Victor Hugo. Porque eu acho que essas paixões, essa vontade de matar, de morrer, só vem quando a gente lê um livro muito bom, né? O autor é bom. Então isso acontece por causa disso. E aí a gente tem o livro 4, né? Que ele é super curtinho, que é o Confiar, por vezes abandonar. A gente nessa parte, na 3, o 4 não teve grandes acontecimentos, é mais ou menos uma introdução ao que vai acontecer a partir de agora, né? Acho que, eu não sei se na próxima parte ou na outra ainda vai começar a acontecer, né? Vai começar a ficar um pouco mais frenético. Nada muito frenético, só um pouquinho mais. Mas então duas mães se encontram, né? A Fantine 10 meses depois, né? Porque eles estavam no verão de 817 e aqui estamos na primavera de 818. Ela acaba chegando nessa cidadezinha e se depara com a senhora, né, Thénardier, que tem uma taverna com um albergue e tudo mais. E então, ao ver essa senhora com as duas filhas, ela imagina que ela possa também cuidar da sua filha, para que ela vá trabalhar em algum lugar e consiga, né? Então ela vai esconder que tem uma filha para poder arrumar um emprego. Então a gente tem a primeira descrição da Cosette, né? E que ela é uma criança muito bonita, rechonchuda, roliça, corada e saudável, né? Era tão linda que dava vontade de morder-lhe as faces. É bom que a gente descobre que morder criança, né? Vontade de morder é universal e né? Atravessa os séculos. A gente não inventou isso, não. E aí também o narrador mostra um pouco de como tá a Fantine, né? 10 meses se passaram e ela tá com praticamente outra pessoa. Quanto à mãe, seu aspecto era pobre e triste. Suas vestes notavam uma operária que voltava a ser camponesa. Era jovem. Seria bonita? Pode ser. Mas do jeito que estava vestida, nada se poderia afirmar. O riso põe à mostra os dentes bem feitos, quando os temos. Mas ela não ria. Então ela que antes sorria, era essa pessoa, esse vigor da juventude, acaba como pálida e exausta, né? Então esses últimos 10 meses foram bem pesados para ela. E o narrador entrega finalmente que é Fantine, mas a gente já sabia, né? Era Fantine, embora irreconhecível. E ele explica o que aconteceu com ela, né? Depois do abandono, a penúria, Fantine logo em seguida perdera de vista as amigas, né? Quebrando-se o laço por parte dos homens, desfez-se também as amizades das mulheres. E aí mostra de como ela tentou sobreviver depois, como ela acabou perdendo o emprego, como ela foi desprezada, acabou decidindo por voltar para sua cidade natal para ver se conseguia que alguém reconhecesse ela e desse um emprego para ela. Mas como uma criança ela não conseguiria, então com seus 22 anos, né, ela deixa a Cosette com os Thénardier e parte então para a cidade natal para ver se consegue encontrar um emprego. Eles fazem um acordo ali, né, de pagamento, que obviamente já é pesado para ela pagar, e com o tempo a gente vê que eles vão tentando aumentar, né. E a gente tem aqui no capítulo 2 dessa parte, primeiro esboço de duas figuras sombrias, que vai falar um pouco de quem são os Thénardier e como o aspecto moral deles mesmo, né, de como eles se comportam, agem e tudo mais, né. E é engraçado como o narrador ele faz um juízo de valor de todos os personagens, né? Se a gente for perceber, ele manipula muito bem a gente. Tá certo que também não fica muita brecha aqui pra gente tentar argumentar, né? Não só a bússola moral, como o comportamento desses personagens, mas ele influencia completamente. Então ele diz logo assim: quem eram os Thénardier? Digamos alguma coisa desde já. Depois completaremos o desenho, ou seja, ele está dando só uma introdução, depois vem mais. Essas criaturas pertenciam a essa classe de pessoas composta de gente rústica, enriquecida e de pessoas inteligentes decaídas, que está entre a chamada classe média e a classe baixa.
combinando alguns dos defeitos da segunda com quase todos os vícios da primeira, sem possuir nem os impulsos generosos do operário, nem a honestidade ordeira do burguês. Ou seja, eles são só uma desgraça aproveitadora, enfim, né? Onde eles encontrarem uma brecha para se aproveitar de alguém, eles vão. Eram dessas naturezas anãs que, se algum fogo sombrio as aquece, tornam-se facilmente monstruosas. Na mulher havia a alma do bruto, e no homem a natureza do avarento. Ambos estavam no mais alto degrau possível dessa espécie de progresso que se alcança no caminho da maldade. Aí que eu falo do juízo de valor, né? Ele já deixa muito claro como a gente deve ver essas pessoas e interpretar suas ações. Há almas que, a imitação de caranguejos, anda para trás, sempre em direção às trevas, retrocedendo na vida à medida que avança, empregando a própria experiência em aumentar a própria deformidade, sempre em novas aventuras, impregnando-se mais e mais em sua crescente perversidade. Este homem e essa mulher pertenciam a essa classe de pessoas. Então, de várias formas, a gente pode dizer que esses dois representam um mal absoluto, assim, né? Porque a gente não vê aqui nenhuma fagulha de boa intenção, né? Então, enquanto o bispo era o justo e o Jean Valjean vai ser essa pessoa que, como eu posso dizer, se recuperou, né? Se tornou uma pessoa boa depois de passar por uma série de maus bocados. A gente tem a Fantine, que foi esse bastião da virtude, mas acaba sendo corrompida, então vamos ver como ela acaba. Mas os Thénardier, então, seriam um mal absoluto. Eles têm duas filhas, né, que foi o que chamou a atenção da Fantine, a Eponine e a Azelma. E pouco mais pra frente a gente descobre que assim que a Fantine sai, então, a Cosette acaba virando uma escrava da casa, né, porque ela não é nenhuma empregada. Então eles viam ela como uma criança que eles cuidavam por caridade, apesar de explorar a mãe e cobrar muito dinheiro para cuidar da menina. Venderam as roupas dela, ela usava os trapos das filhas deles e comia restos junto com animais, né? Pouco melhor que o cão, pouco pior que o gato. Então ela nem comer com eles ela podia, ela comia com os cachorros e os gatos. É uma coisa assim surreal, né? O abuso infantil é o pior de todas as situações. E a gente vê também pouco tempo depois, né? Acho que são 2 anos ou 3. 3 anos. Que se o narrador diz que se a Fantine voltasse, ela não reconheceria a Cosette. Que então, de tão alegre e sadia quando chegar àquela casa, tornara-se magra e pálida. Estava sempre inquieta. A injustiça tornara a arisca e a miséria a deformavam. Restavam-lhe somente os lindos olhos que davam pena, porque grandes como eram, deixavam entrever maior quantidade de tristeza. E a gente tem também a cena, que é aquela ilustração, acho que é a mais famosa, que todo mundo usa nas capas dos livros e tudo mais, que é a Cosette com uma vassoura enorme em suas pequeninas mãos vermelhas e os olhos cheios de lágrimas, né? E assim acaba a parte 4. Então não teve grandes acontecimentos. A parte 3 foi terrível para todos nós, mas sobrevivemos. E aí vamos então agora para a parte 5 e para a parte 6 nessa próxima semana, semana 4. Então a gente lê a Decadência e o livro 6º, Javert. E é isso por enquanto, né? A gente vai ter um pouco mais de ação nesses próximos. O livro 5º já tem, o 6º também vai ter. Pra gente lidar melhor. Eu acho que foi a semana mais, né? Meio capenga, assim. Triste, porque, né? Fantine já sofre. Mas vamos chegar lá. Sigam em frente, vamos com calma, a gente chega junto, ok? Então é isso. A gente se vê aqui semana que vem.